Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos mais uma sessão. Solicito a vereadora Silmara Gontarque que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escutai-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Amém. Amém. Solicito a vereadora Zenice Dreyer que ocupe a segunda secretaria interinamente. Muito obrigado, vereadora. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Eu quero cumprimentar aos queridos vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, ao senhor Laércio e Edésio, sempre presentes na sessão, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, pessoal da casa, os que nos assistem aqui presencialmente e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Expediente do dia 13 de 12 de 2022. Ofício número 76 de 2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei 130 de 2022, que deu origem à lei ordinária número 6.794, de 6 de 12 de 2022. Ofício número 63.690 de 2022, da Perícia Médica Federal em resposta ao requerimento 296 de 2022, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 216.803 de 2022, do Departamento de Infraestrutura de Transportes, Unidade Local de Mafra, em resposta ao requerimento 386 de 2022, de autoria do vereador Maurício Zimmermann. Ofício número 04/2022, da Universidade de Brasília, convidando para a sexta Seminário Internacional de Custos, Governança, Auditoria do Setor Público, Gestão da Educação Básica. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de lei número 106/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de lei número 119/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Canoinhas para os exercícios 2023. Projeto de lei número 138/2022, que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 139/2022, que altera o artigo 50 da Lei 2033, de 26 de 11 de 1987 e da outras providências. Projeto de lei número 141/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Indicações. Indicação número 275/2022, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e o senhor Jean Dondé, responsável pela Fundação Municipal do Esporte, a criação do Plano Diretor do Esporte com validade de 10 anos, com ênfase no esporte como promotor de saúde, esporte como lazer, esporte de competição, investindo nas diferentes modalidades praticadas em nosso município. Indicação número 276/2022, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a equipe da Secretaria de Obras paliativas de manutenção emergencial nas ruas de chão de nosso município, que encontram-se em situação precária devido às chuvas e outros fenômenos, complementando
Sugere-se a criação de um plano municipal de manutenção de vias com um cronograma semestral público, aplicando-se técnicas e indicadores, KPIs, para manutenção preditiva, preventiva e, quando necessário, corretiva. Indicação número 277/22, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a senhora Sônia Meristelzner, secretária municipal de educação, análise da possibilidade da implantação de um centro de educação infantil na localidade de Rio do Pinho, ou Paula Pereira, para atendimento também das crianças advindas de Antagorda e Santa Leocádia, em anexo abaixo-assinado dos moradores. Indicação número 278/2022, de autoria do edil Adilson Staido e da vereadora Silmara Gontaric, que solicito à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a equipe da Secretaria de Obras, melhoria nas estradas da localidade Entre Rios, passando pelas estradas dos Moissa, até chegar em frente ao sítio Santa Bárbara, do senhor Nico Cautz, em Rio dos Pardos. Indicação número 279/2022, de autoria do edil Adilson Staido, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a equipe da Secretaria de Obras, melhorias na estrada do Salto da Água Verde, que liga a rua João Miller, passando pelo sítio Esmeralda até chegar na estrada principal do Salto. Indicação número 280/22, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e a equipe da Secretaria de Obras, a colocação de tubulação na rua Reinaldo Ubner, em frente a número 07, bairro Piedade. Indicação número 281/2022, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário municipal de planejamento, e a equipe da Secretaria de Obras, para que seja realizado o conserto de um buraco na Avenida Expedicionário, esquina com a rua Júlio Budante Neto, e na rua Guilherme Pruste, próximo ao posto Guapo. Era o que continhamos no expediente, senhor presidente. Muito obrigado, secretário Osmar. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se há vereadores inscritos para fazer uso da palavra em relação ao expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente, demais edis aqui presente. Então, justificando a primeira indicação que eu coloco em pauta sobre o plano diretor do esporte. Como já disse algumas vezes, no passado, já mais distante, eu fui atleta, representei nosso município em algumas competições. E lembro que era uma agonia todo começo do ano a gente esperar o planejamento e saber se nós poderíamos ou teríamos condições de participar ou não das competições mais importantes, que eram o OLESC, Joguinhos Abertos e os Jogos Abertos de Catarina, onde muitas vezes o município de Canoinhas não tinha o interesse de inscrever seus atletas e nós acabávamos perdendo a oportunidade até mesmo de competir por outros municípios. A minha proposta do plano diretor é uma boas-vindas ao nosso novo gestor da Fundação Municipal de Esportes, mas é que nós temos um guia, um caminho de planejamento para a infraestrutura e pensando o esporte não só como saúde, mas também como a questão do lazer e pensando também no esporte no longo prazo, com os atletas de competição. Canoinhas tem um grande potencial nas mais diversas modalidades. Na minha segunda indicação, eu já fui um pouco mais genérico, não tão específico com uma rua, porque nós sabemos que já está numa situação bem agravante, ainda mais com as chuvas que nós tivemos. E a minha colocação foi mais pensando nos indicadores de gestão. Como eu já citei anteriormente, minha formação é de engenharia, então na indústria a gente tem uma forma de agir que é diferente do poder público, mas existem algumas situações que a gente pode trabalhar e eu acredito que funcionaria muito bem no poder público, que são os indicadores de manutenção. Existe a manutenção preditiva, que é uma manutenção mais moderna, com o uso de instrumentos. A preventiva, que é vocês fazer um cronograma ou se precaver sobre uma determinada situação, seja no maquinário ou seja nas próprias vias. E também a manutenção corretiva, que pelos manuais de manutenção não pode ultrapassar 10% do orçamento. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, tanto na gestão pública quanto até mesmo em muitas indústrias de menor porte, a manutenção acaba sendo muito corretiva. Espera dar problema para depois fazer uma manutenção. Então, a minha proposta, já
sendo ciente e sensível à situação que está a nossa Secretaria de Obras, é iniciar com uma nova forma de gestão baseada em indicadores estatísticos que vem já dos conhecimentos obtidos no setor industrial. Era o que continha. Vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, Laércio, Edélcio, que se fazem presente aqui na casa. Boa noite a todos. Com relação à minha indicaçãozinha, que é uma indicação pequena, mas de grande importância, porque na Avenida Expedicionários, lá próximo da Júlio Budante Neto, existe uma cratera no asfalto, né, que já foi consertado e que já, por mais que 2 ou 3 vezes, como também aqui na Guilherme Proust, próximo da curva da Esquadrilha, que já foi feito esses consertos e não se resolveu. Que o município providencie massa asfáltica, massa quente, para se resolver esse problema, porque com a massa fria, aquela de saco que é colocada normalmente, para esse tipo de como se encontra esses buracos em cima do asfalto, já está muito danificado, muito úmido e ele não segura, se não for com massa quente. Então, que a Secretaria de Obras e o Executivo providenciem. São 2 ruas de muito movimento, fluxo muito grande de movimento, e as pessoas estão tendo que fazer desvio, manobras em cima do asfalto para poder trafegar. Então, a urgência é urgentíssima mesmo, e que seja, se possível, com massa quente. Obrigado, presidente. Vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta Casa de Leis, os funcionários. Senhor presidente, na semana passada eu fui procurada por moradores, um casal de moradores representando algumas famílias lá da comunidade do Rio do Pinho. E a solicitação deles, da comunidade, é um estudo para ver da possibilidade de implantação de um centro de educação infantil naquela região, para atender Rio do Pinho, Antagorda, Paula Pereira, Santa Leucádia. E além deles terem vindo conversar comigo para que eu apresentasse essa solicitação pela Câmara de Vereadores, eles trouxeram, inclusive, senhor presidente, um abaixo-assinado, com mais de 26 famílias, então, com um levantamento prévio das idades e da demanda. Então, a Daniele Antonovski, que representou, então, esse pedido da comunidade, conversamos por alguns instantes e deu para perceber que a comunidade tem interesse em estar, inclusive, conversando com a secretária de Educação, juntamente com as famílias, para estudar, então, essa viabilidade. Então, desta forma, eu faço esse pedido, essa indicação de um estudo de viabilidade, então, para a implantação de um centro de educação infantil lá na comunidade do Rio do Pinho, para atender Antagorda, Paula Pereira, Santa Leucádia, garantindo um direito de acesso às crianças. Era isso, senhor presidente. Não temos mais vereadores inscritos. Muito obrigado, vereadores. E ainda em relação ao pequeno expediente, foi lido pelo primeiro secretário o convite que chegou a essa casa para o 6º Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria do Setor Público. Esse convite vem em decorrência a uma visita que eu realizei na Universidade de Brasília para aprender ainda mais em relação aos projetos que nós vínhamos implantando junto com o secretário anterior de Educação, Gilmar Mazurkiewicz. Nós iniciamos um trabalho da sala de gestão. Essa sala de gestão, a nossa intenção era aplicar também na saúde e em outras áreas, onde nós fazemos com que todas as escolas elas possam comparar as suas gestões e, dessa forma, maximizando o uso dos recursos públicos. Nós iniciamos esse trabalho logo no que assumimos o executivo, e com isso a gente iniciou um trabalho realmente de recondução dos recursos, fazendo com que o recurso chegue aonde é necessário. O vereador Osmar, que já esteve na Secretaria de Educação por um período,
sabe a importância de usar o recurso naquilo que é a necessidade. A gente tem no nosso município 36 unidades escolares, as quais elas têm diferentes gestores. E para a gente poder equalizar a gestão das escolas, nós aplicamos esse projeto e hoje, com alguns meses de aplicação, a gente já consegue comparar os resultados dos recursos aplicados, bem como as notas do Fundeb, do IDEB, as notas que nós temos hoje de qual que é o nível de aprendizagem dentro das escolas e qual o recurso aplicado naquela instituição. E com isso, nós fomos convidados a participar, Canoinhas, nesse momento representado por mim, para que a gente possa levar para outros municípios esse projeto aplicado, que é um estudo realizado num doutorado do professor Marilson, que é professor lá do colégio da Universidade de Brasília. E nesse sentido, então, eu palestrarei nesse dia 19, de forma online, pois teremos na semana que vem um momento importante aqui na Câmara de eleição e última semana de sessão. Então, palestrarei de forma online e espero que a nossa prefeita e secretária Sônia de Educação, eles deem continuidade nesse projeto. Eu apresentarei para os senhores, procurarei os senhores no decorrer dessa semana para apresentar como que foi esse projeto, e faço questão de fazer isso presencialmente para cada um dos senhores vereadores, para que juntos, se vocês entenderem que é viável, a gente possa indicar a prefeita para ela dar continuidade a esse projeto que nós apresentaremos no seminário. Não tendo mais quem queira falar no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, informar se há vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos vereadores inscritos, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Para a primeira votação, coloco em discussão o projeto de lei número 106/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Deve Vilmar. ter uma emenda nesse projeto aí, né? Até gostaria que o senhor fizesse menção dela. Sim, a emenda modificativa, faço questão de lê-la. Fica alterado o artigo 32 do projeto para a seguinte redação. Artigo 32. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal dos poderes legislativo e executivo não excederá em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada em exercício 2022, acrescida de até 10%, obedecido os limites prudenciais de 51.3 e 5.7 da receita corrente líquida, respectivamente, artigo 71 da Lei Complementar 101/2000, Canoinhas, 12 de dezembro de 2022. Senhor presidente, só para constatar, porque veio no projeto original como 20%, e a gente achou que isso é bastante. Então, a Comissão de Redação e Justiça fez essa alteração e fez essa emenda dentro das diretrizes aí, só para constatar. A nossa presidenta da comissão, Tati Carvalho, assinou junto, né? Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Com a emenda colocada pelos senhores, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 106/2002. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 119/2022, com a emenda modificativa também, vereador Vilmar, e estima a receita fixa, e fixa a despesa do município de Canoinhas para o exercício 2022. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Também tem, né, esse daí é o orçamento em si, né? É um orçamento bastante grande, 236, quase 237 milhões, né, que está sendo orçado para 2023. 76 milhões só para a educação, né? E mais 47 milhões para a saúde. E demais secretarias, Câmara de Vereadores, CEPREV e assim por diante, todos os demais secretarias e fundações, enfim, aonde o município responde com seus recursos. Mas eu queria que nessa emenda também, realizado
pela Comissão de Oração e Justiça, foi feita uma alteração. Ele veio com 1/3 e nós não veio com 1/3 e nós alteramos para 1/4. Só para isso com relação às despesas, para que o executivo, na hora que precisar alterar alguma coisa através de decreto, não mais sobre 1/3, mas sim sobre 1/4. Só para deixar esclarecido que essa é mais uma das alterações. No mais, a gente com a vereadora Tati leu, releu, acompanhado da nossa contadora aqui, a Vanessa, né? Nos ajudou em vários momentos e então essa foi a alteração feita e os demais a gente manteve na íntegra. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação com a emenda modificativa do artigo 16. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação, por unanimidade dos presentes, o projeto de lei número 119 de 2022. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 138 de 2022, que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Permite-se, através desse projeto de lei, a utilização de maquinário agrícola pela Associação de Moradores da Serra das Mortes, pelo prazo de 1 ano. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 138 de 2022. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 139 de 2022, que altera a redação do artigo 50 da lei número 2033, de 26/11/1987, e da outras providências. Esse projeto de lei outorga concessão para exploração de serviços funerários no prazo de 2 anos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Acho que bastante interessante. Essa casa discutiu bastante. A vereadora Zenici trouxe essa matéria para essa casa. Foi bastante discutido. Eu, na minha opinião, até seria por 1 ano essa concessão, né? Mas veio por 2 anos, estamos respeitando. Mas para que em 1 ano pudesse ser estudado e então aí realizado a licitação em si para a concessão, né? Mas está sendo autorizado por 2 anos e a gente acabou assinando, dando os pareceres favoráveis. Então meu voto vai ser favorável. Continue em discussão. Bom, realmente amplamente discutido por essa casa. Também, enquanto prefeito em exercício que eu estava, recebi os donos de funerárias, funcionários. Eles me apresentaram todas as motivações para que fosse apresentado esse projeto. E eu os indiquei que procurassem também a prefeita eleita, a então prefeita eleita Juliana, para que esse projeto viesse nas mãos dela. Não me sentia confortável em enviá-lo por estar ali findando o mandato em exercício e ela estaria nos próximos 2 anos enquanto prefeita, então eu acho que esse projeto veio nesse prazo justamente por isso. É necessário sim que seja listado, trabalhado de uma forma mais organizada, sentada, pensada, mas nesse momento eu acho que esse projeto ele vem da forma que tem que ser, fazendo com que os nossos membros do executivo trabalhem e pensem melhor nessa licitação para que a gente não prejudique aqueles que aqui já estão, que merecem sim receber os seus investimentos novamente, investiram muito no nosso município, inclusive salas mortuárias aí que a gente não tem na região, são salas muito boas, bem como inclusive hoje crematório que nós temos na nossa região, não precisamos buscar grandes centros, então eles merecem essa aprovação dos projetos. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação, o projeto de lei número 139 de 2022. Em primeira votação, coloco em discussão o projeto de lei número 141 de 2022. Que autoriza o Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social, que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Está em discussão.
já discutido nessa casa em sessões anteriores. E não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação e por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 141/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária DOCS, Inici Dreyer, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 409 de 2022, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adret, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando que seja procedida a pintura das lombadas nos 2 sentidos da marginal da BR-280. Tal solicitação justifica-se ante o risco iminente de ocorrer acidentes devido à falta de sinalização. Coloco em discussão o requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Senhor presidente, este trecho, esta lombada especificamente, ele fica na frente, em frente da Igreja Plenitude. Nós sabemos que o fluxo de pessoas, de veículos, é muito grande. E também a Igreja Plenitude, ela desenvolve um trabalho social de muita relevância, que é um projeto social com crianças e adolescentes. Hoje ainda eu conversava com o professor Elton, coordenador do projeto, e são mais de 100 alunos matriculados e frequentando esse projeto na Igreja Plenitude. Ao lado da Plenitude, na verdade, é na Associação Plena. E esta lombada, ela está sem pintura nenhuma. Isso dificulta, então, que os veículos vejam e se não houver a pintura, vai ocasionar ainda mais acidentes. E, então, de uma forma de prevenir, eu estou sugerindo a pintura, então, destas lombadas, em especial a que fica em frente da placa da Igreja Plenitude. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Queria parabenizar a vereadora Zenilda pela solicitação. Acho de valia muito grande, porque na função de bombeiro, infelizmente, eu já atendi algumas ocorrências naquela localidade, inclusive envolvendo um servidor aqui dessa casa. Então, é muito decorrente a frequência e a falta de sinalização é evidente. Agora, pelo menos, a parte do mato deu uma diminuída, mas ali é uma situação que a gente vê um abandono muito grande por parte do DENIT. Então, esse ofício é muito importante para que pelo menos seja cobrado e seja feito algo de urgência. Era o que continha. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento 409/2022 permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 410 de 2022, de autoria das vereadoras Zenilda Lemos e Tati Carvalho e do edil André Flenick, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, solicitando uma auditoria no Instituto Canoinense de Previdência, o ICIPREV. Coloco em discussão o requerimento 410 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Retorno à discussão, vereador André. Desculpe, senhor presidente, que eu até ofereci a palavra para as moças, né, que prioridade. Mas eu acho, justificando essa questão, a auditoria é uma forma de obtermos transparência, porque nós estamos numa iminentes votações a respeito de CEPREV, e para a gente ter uma votação segura, sabermos muito bem o caminho a ser tomado, uma auditoria com uma transferência muito clara, feita por pessoas externas, pode nos guiar ao melhor voto que seja benéfico aos servidores e à comunidade de Canoinhas. Eu quero destacar aqui o apoio que nós temos recebido dos funcionários do CEPREV, Gustavo Vieira, Cibele Neudorf, o próprio Diego Alves, que foi secretário da gestão William Godoy. E a auditoria não é uma ideia assim, de travar ou prejudicar ou uma suspeita, mas é uma ideia de ter uma transparência, sabendo que passaram por ICEPREV pessoas que hoje receberam algumas punições legais. Então, naquele período, era interessante a gente ter algumas observações para realmente saber se o ICEPREV em algum momento não foi prejudicado por ações ilegais. Era o que continha. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 410/2022.
Requerimento número 411 de 2022, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, solicitando o pagamento de adicional noturno para os servidores do Conselho Tutelar. Coloco em discussão o requerimento 411 de 2022. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zenilda. na semana passada eu participei então de uma reunião de colegiado com as conselheiras aqui do Conselho Tutelar de Canoinhas, e eu penso que a reivindicação delas é bastante justa, porque elas trabalham em sistema de plantão 24 horas. Então, a média de atendimento trimestral do Conselho Tutelar é aproximadamente 1.700 atendimentos trimestrais. Esse é o cálculo por trimestre. Então, nós sabemos o empenho, nós sabemos o compromisso, o comprometimento que as conselheiras têm na defesa dos direitos, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, e nada mais justo, então, que elas receberem esse adicional noturno, porque elas trabalham de forma noturna através dos plantões que realizam. Era isso, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento 411 de 2022. Requerimento número 412 de 2022, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscop, secretária municipal de educação, expondo e solicitando o que segue. Considerando que no final de 2021 foi encaminhado a esta Casa de Leis, com pouco tempo de análise e em regime de urgência, o projeto de lei número 120 de 2021, que autorizava a realização de processo seletivo para a contratação de servidores para a Secretaria Municipal de Educação. Considerando que o projeto trazia armadilhas as quais retirava direitos anteriormente concedidos aos profissionais ACTs da educação, considerando que as comissões técnicas e o plenário da Casa, na tentativa de ajudar a acelerar o processo, para termos os profissionais à disposição no início do ano letivo, deram parecer favorável ao projeto que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Considerando que este projeto aprovado foi sancionado e publicado no Diário Oficial do município, criando a Lei Municipal 6.664, de 24/11/2021. Considerando que os vereadores desta Casa, no intuito de corrigir e devolver as perdas decorrentes desta lei, protocolaram um projeto de lei legislativo número 122 de 2021, sendo este aprovado por esta Casa e vetado pelo então prefeito Beto Passos, sob a alegação de vício de origem, visto que o legislativo não pode criar despesas para o executivo, sendo esse veto mantido por esta Casa. Considerando que estamos no final do ano letivo de 2022 e a lei tem validade para 2 anos, solicito que seja encaminhado urgentemente a esta Casa um projeto de lei que corrija e devolva os direitos históricos dos profissionais da educação contratados em caráter temporário e que nenhum professor receba menos do piso nacional do professor acrescidos da devida regência de classe. Coloco em discussão o requerimento 412 de 2022. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Osmar. eu procurei ser bem didático na montagem do requerimento, que é onde fazemos um histórico de toda a problemática que aconteceu sobre a questão das perdas dos direitos dos profissionais da educação que atuam em regime temporário no final do ano 2021. Acho que fomos inocentes, ninguém aqui teve maldade, nós fomos inocentes, mas o projeto trazia algumas armadilhas e nós todos, na intenção de ajudar, e as comissões técnicas também aprovaram, as comissões deram os pareceres favorável e o plenário da Câmara aprovou por unanimidade o projeto. Só que esse projeto, por não ter dado tempo de estudos com mais detalhe, ele acabava nas suas entrelinhas, vereadora Dilson, tirando direitos históricos que desde 2011 os profissionais da educação tinham. Esse projeto foi aprovado em 2 votações,
em regime de urgência. O prefeito, então, Beto Passos, sancionou e publicou, e ao publicar, criou-se uma lei. Essa lei estava cronologicamente valendo. Em seguida, a vereadora Zenilda, que se faz, né, juntamente, acho que foi a Dona que apresentou um projeto, tentando fazer a correção. Na hora que se alertamos que nós estávamos prejudicando os professores da CT, foi feito um projeto aqui nessa casa, tentando devolver esses direitos. Mas foi votado, foi aprovado aqui nesta casa, e o prefeito Beto Passos vetou, alegando vício de origem, já que a lei anterior estava já valendo, que nós estávamos criando despesas para o município. Ele vetou e aqui a casa manteve o veto. Mas, enfim, esse projeto de lei tem validade para 2 anos. Então, já que esse ano, esse ano do final de 2021, era válido para o ano 2022 e 2023. Então, o que eu estou pedindo, e eu acredito que até é uma questão meio... Só para lembrar a prefeita Juliana, porque pelos discursos que ela deu aqui nessa casa, ela e o seu o vice-prefeito Homer, com certeza eles vão mudar esse projeto. Eu não acredito que eles não vão mudar esse projeto corrigindo essa injustiça a qual nós fomos enganados e votamos, para que no ano 2023 todos os professores contratados a CTs naquele processo seletivo corrijam no processo seletivo nesse projeto para que todos ganhem o que realmente devido que é pelo mínimo o piso nacional do magistério, acrescido da devida regência de classe, segundo a fase da escola. Se é educação infantil, 25%, for educação infantil, 25%, anos iniciais, 30%, e anos finais, 15% de regência de classe. Eu acredito que isso é uma obrigação, é um dever nosso, que tanto brigamos, e tanto trabalho, e tanto barulho foi feito lá, que agora nós cobre da nossa prefeita Juliana, do seu vice Marcos Homer, que isso agora seja feito e que o projeto venha o mais rápido possível para que em 2023 ninguém perceba menos do que historicamente ele recebia. Seria isso, senhor presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Gil Baiano. eu voto favorável a esse requerimento, portanto, já votei desde o início. O veto que veio essa casa, eu votei para manter o veto. Infelizmente foi derrubado o veto, mas voto pelo requerimento do professor Osmar e que tenho certeza que com a prefeita Juliana e também o Homer, que defendiam esse projeto, com certeza vão mandar, e desejar meu voto a favor ao requerimento e ao projeto que vier. Continue em discussão. Bom, eu gostaria de assinar junto, vereador Osmar, tendo em vista a relevância do teor do requerimento, e concordo plenamente com as palavras do Gil Baiano, do senhor, que a gente precisa devolver esses direitos que foram tirados lá atrás e que, como bem citou o senhor, de forma ingênua, toda essa casa aprovou em um primeiro momento, e sendo usados como fomos, eu penso que esse é o momento da gente devolver esses direitos saturados dos nossos professores. Gostaria de assinar junto esse requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Sr. Osmar pelo requerimento. Nós estamos falando de garantia de direitos e os professores, naquele momento, eu não estava na Câmara de Vereadores, mas nós observamos o movimento que foi feito e a desmotivação ao profissional quando perde direitos. Ela é muito relevante porque ela reflete no trabalho destes profissionais que é diretamente com crianças. Então, professor Osmar, gostaria de pedir para assinar junto esse requerimento para a retomada dos direitos aos profissionais da educação, que deve ser mantido para que eles estejam ainda mais motivados em 2023, conforme prometido e previsto no plano de governo. Eu acredito, vereadora Zenici, que todos os vereadores vão querer assinar, porque todos nós votamos em primeira o projeto original, onde inocentemente, mas sim com a boa vontade de ajudar, para que os profissionais, que a pressão que veio para essa casa era para nós votar, porque senão não íamos ter profissionais
no dia 6 de fevereiro, que iniciavam-se as aulas. Então, a gente, querendo votar, as comissões deram o parecer bem em cima da hora. Fomos inocentes, mas não fomos. Quando eu falei a palavra maldade, eu falei, a gente não foi maldoso, fomos inocentes mesmo. Maldade tinha nas entrelinhas do projeto. Eu acho que pode ser votado e assinado por todo mundo. Senhor presidente, Com a palavra, se vereadora me Tati. permite a palavra, eu acredito que todos devem realmente assinar juntos para corrigir o erro que foi feito no passado. E eu acredito que toda essa casa lembra de toda a trajetória desse projeto polêmico, lembra do movimento dos professores, lembra do ex-prefeito Beto Passes e do ex-vice-prefeito Pique indo até a rádio, fazendo ameaças veladas a mim e a ex-vereadora, agora prefeita Juliana Maciel. Então, realmente, essa luta é uma luta que nós abraçamos, que nós demos a cara para bater, que nós conversamos com vários professores e nós não vamos nos eximir de assinar junto esse requerimento e continuar lutando por eles. Tenho certeza que a prefeita Juliana, que também abraçou essa causa, também foi ameaçada, também foi chamada de arruaceira, vai lembrar muito bem da nossa luta aqui nesta casa, da nossa tentativa de reverter a situação naquela época, da nossa tentativa, então, de derrubar o veto que veio ao nosso projeto de lei. Então, com certeza, nós queremos assinar junto esse requerimento. Muito obrigada. Assinado por toda a idilidade. Com a palavra, vereador André. Senhor presidente, autoridades cumprimentadas, professor Osmar, excelente proposta, muito boa lembrança, né, das lutas que foram feitas no passado e que devem ser continuadas. Eu gostaria só de reforçar um pouco do que foi falado, acredito que, se não me engano, ontem, né, que a vereadora Zenici colocou em pauta, sobre a questão dos novos concursos públicos. Acho muito importante a presença dos ACTs, eles são essenciais para o andamento, mas é muito interessante reforçar o que foi falado ontem, até do requerimento que foi feito, para nós pensarmos em novos concursos, até por a questão do próprio ICPREV anteriormente abordado, e eu acredito que todos a CT está nessa condição, pensando futuramente no novo concurso. Então, as duas situações, nós temos que reforçar e cobrar. Eu acho que tem que entrar em discussão, a nossa casa deve estar cobrando o executivo, seja pelos ACTs, seja pelos novos concursos públicos, para futuramente nós termos uma situação estável para todo o município. Era o Continha. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu também assino junto o requerimento e diria que todo aquele transcorrer de erros que aconteceu, porque primeiro aquele projeto não teria necessidade de ter vindo. Primeiro, né, vereador Osmar, você sabe muito bem disso, que foi feita uma alteração de última hora ali, aquele projeto poderia ter só seguido. O senhor foi secretário por vários anos, o senhor conviveu lá dentro e o senhor sabe que aquilo poderia ter vindo daquela forma. Chegou em uma noite aqui, num dia de sessão, urgente, com extrema urgência, as comissões acabaram dando os pareceres, né? Nem todos os vereadores conseguiram ler ele na íntegra, e foi apreciado, foi votado em 2 sessões naquela mesma noite. Posteriormente, depois de ter sido constatado que havia um erro, novamente, através de um projeto de lei dessa casa, né, que estava mexendo, e nós acabamos de discutir agora lá com relação ao ICPREV, de nós fazermos uma emenda, e essa emenda é inconstitucional. Esse projeto também acabou sendo um outro erro, é um erro em cima de um erro, em cima de outro erro, né? Então, acho que agora, até porque ele retirava o artigo 14, onde tratava dos salários. Então, não teria como envolver, fazer isso. Então, estava também de forma errada também a forma que o projeto se apresentava. O projeto de 122. Mas, enfim, bem colocado por todos que me antecederam, é o momento de fazer a coisa agora certa, do início ao fim correto. Esse é o momento de fazer, porque aquele momento foi o momento em que todas as ações foram de forma errônea. Isso é um fato, todos sabem disso. Mas eu assino o requerimento com muito prazer para que seja consertado tudo aquilo que iniciou-se errado e terminou-se errado. Continue a discussão. Vereador Adilson. Senhor presidente, cumprimento, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários desta casa, quem nos assiste aqui e presencialmente.
Vereador Osmar, parabenizo pelo requerimento e quero, se me permite, assinar junto, né? Valorizando os professores. Com certeza, vereador. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir e alterando o requerimento de autoria do edil professor Osmar, assinado por toda a edilidade, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por toda a edilidade o requerimento 412/2022. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao vereador professor Osmar informar se há vereadores inscritos para fazer uso da palavra nas explicações pessoais. Somente a vereadora Zenici. Com a palavra, vereadora Zenici. Senhor presidente e senhoras vereadoras, senhores vereadores e plenária que nos acompanham, gostaria de trazer o convite a todos da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontece agora no dia 15 de dezembro, às 8h30, aqui nessa Casa de Leis. Várias das demandas são apresentadas por vereadores representando as comunidades, as associações, as entidades, com relação aos direitos de crianças e adolescentes. O momento da conferência é fundamental, porque é um espaço aberto ao público, onde as pessoas podem estar participando, podem estar apresentando também propostas em cada eixo, né, em cada debate, conforme os temas. E é este documento que traz também as responsabilidades para o município, para o estado e no governo federal. Então é uma oportunidade desses senhores vereadores e senhoras vereadoras e toda a plenária que nos acompanha de estar participando deste momento com propostas, defendendo prioridades às nossas crianças e aos nossos adolescentes aí do município de Canoinhas. Senhor presidente, também gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar uma preocupação nas explicações pessoais, porque eu fiz uma pergunta hoje na nossa reunião de comissões, se o Executivo enviou a resposta com relação às dúvidas apontadas, os questionamentos com relação ao projeto do ICIPREV. E eu tive a resposta que não veio ainda, né, do Executivo. E eu manifesto uma preocupação, porque está sendo amplamente debatido o projeto protocolado em julho de 2021 nessa Casa de Leis, todos os vereadores envolvidos neste debate, estes vícios, vereador Vilmar, dos projetos anteriores, amplamente debatidos o ano todo nessa Casa de Leis, desde o fato que aconteceu no dia 29 de março, do prefeito, agora ex-prefeito Gilberto dos Passos, mesmo que o prefeito William Godoy, em exercício, encaminhou com muita preocupação com relação à sobrevivência, né, do Instituto, que não prejudique nenhum servidor, mas que garanta o que é direito constitucional. Mas nós, vereadores, temos que garantir votação com responsabilidade e com segurança. E a minha fala já na reunião, na sessão anterior, é no sentido de que o governo atual, prefeita, procurador, gestor do ICIPREV, confiram esse projeto de lei, retirem os vícios e apresentem o que de fato é necessário para aprovação nesta Casa de Leis. Nós teremos mais algumas sessões só. Foi pedido um ofício pela Comissão de Justiça e Redação, pedido com urgência para que retorne ainda este ano a resposta para que todos os vereadores possam analisar. Então manifesto minha preocupação porque o Executivo ainda não mandou esta resposta e é uma situação muito relevante e importante que seja aprovado o mais breve possível para que o Instituto tenha aí uma programação com mais segurança para o próximo ano e também para que o município possa regularizar as certidões que hoje está negativado. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente. Há mais inscritos? Senhor presidente, eu com a palavra, trazer o secretário, mas com a permissão do presidente eu vou fazer uso da palavra. Não só quero fazer o convite a todos, amanhã, quarta-feira, dia 14, lá no Campo da Água Verde, lá onde nós fazemos parte, vereador William, vereadora Zenilda, eu, do Conselho de Segurança do Campo da Água Verde, vai estar acontecendo lá então o evento natalino.
evento bem bacana, bem bonito, né? Com a feirinha de artesanatos, apresentações culturais, grupos de dança, apresentação com banda Novos Talentos, a chegada do Papai Noel e um show com a dupla João Marcelo e Alain. Então, convidar todos às 19h30, lá em frente ao Conselho de Polícia Comunitária do Campo da Água Verde, o CONSEG, né? Na Avenida Expedicionários, ao lado do Instituto Federal, do Sesc Leja, estará acontecendo esse evento. Então, um convite geral a todos para que participem. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer palavra nas explicações pessoais, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 19 de dezembro, segunda-feira, às 19h. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa sessão. Obrigado aos que aqui estiveram presencialmente pelo período todo da sessão. E uma boa noite a todos.